Eu acho que a última vez que eu saí dessa forma de um filme de super-herói provavelmente foi em 2008 com Batman, O Cavaleiro das Trevas. Matt Reeves, você é muito foda. Robert Pattinson, você é muito foda. The Batman é muito foda. Essa crítica aqui eu vou fazer um pouco diferente. Geralmente eu chego do filme, eu meio que pego as minhas anotações, eu articulo uma crítica e aí eu gravo o vídeo, mas esse filme especificamente eu acho interessante eu colocar um pouco pra fora também do que eu senti, o impacto que eu senti assistindo a esse filme, assistindo a The Batman. Eu não vou ficar falando aqui se é o melhor filme de super-herói já feito ou um dos 3 melhores, que provavelmente daqui a um tempo eu direi que sim, que é um dos 3 melhores, mas ainda é muito cedo, os filmes eles precisam de um tempo para assentar, pra gente começar a sentir eles, pra gente talvez reassistir, pra começar a pensar nesse tipo de coisa. Da mesma forma, o Robert Pattinson é melhor que o Christian Bale como Batman, coisas do tipo. Calma, vamos analisar esse filme, daqui a um tempo a gente volta a discutir esse tipo de coisa. E de certa forma, cada vez mais eu tenho uma tendência a achar que os melhores filmes de super-heróis são aqueles filmes que não querem ser apenas um filme de super-herói. Ou seja, filmes que não se adequam a um esqueminha do que funciona no gênero e que parece que cada vez mais tem que ser seguido, aquela formulinha que tem que ser seguida. Eu não tô falando só de filmes da Marvel, mas também alguns filmes até da DC e tal, que meio que seguem aquela formulinha, a formulinha do humor, a formulinha de como a ação é feita, o visual, o colorido, coisas que vendem e cada vez mais são replicadas dentro desse gênero de super-herói. Só que uma coisa que eu sempre falo é que um filme de super-herói, ele não precisa seguir uma estrutura pronta. Um filme de super-herói, ele pode ser o que ele quiser, ele pode flertar com o tipo de filme e com os gêneros que ele quiser, como por exemplo Dark Knight faz com os filmes de máfia, ou o Coringa faz com os filmes da década de 70 e tudo mais. E é isso que vai acontecer com The Batman, que em sua essência é um filme de detetive dos anos 90, com um tom gótico, com elementos de filmes de terror, e que em nenhum momento vai tentar se adequar em nada porque vende. Então é um filme com muita personalidade, o que falta para quase todos os filmes de super-herói atualmente. E talvez até por isso, por fugir de uma fórmula já pronta que agrada muita gente, eu não sei como o público acostumado a ver filmes de super-herói, acostumado a ver filmes de super-herói achando que eles têm que ser engraçado, que eles têm que ser divertido, que o mais importante é você sair animado do cinema, eu não sei como esse público vai reagir a esse filme de quase 3 horas de duração, extremamente denso, mas que não tem absolutamente nada sobrando aqui. Trata-se de um filme dirigido pelo Matt Reeves, que é um baita diretor. Ele fez o primeiro Cloverfield, ele fez Deixa Ela Entrar, e ele fez os 2 últimos filmes da trilogia Planeta dos Macacos, dessa mais recente, que são espetaculares, e aqui ele chega provavelmente ao seu melhor filme. O que o Matt Reeves vai fazer aqui é saber controlar o filme por meio do tempo. E quando eu tô falando do tempo, não tô falando só da duração do filme, mas principalmente da duração do plano, como ele vai compor esses planos e como ele vai sustentar o que está acontecendo em cada um desses planos. Isso porque The Batman é, para mim, acima de tudo, um filme extremamente voyeurista, um filme que está muito preocupado com o olhar, com quem está olhando e quem está sendo olhado, quem está observando e quem está sendo observado. Isso vai aparecer, claro, aqui na trama muito forte, então vai ter esse vilão que parece sempre tá observando de cima, parece que ele tá sempre um passo à frente de todo mundo, e isso é muito interessante para esse jogo que vai ser construído entre o Charada e o Batman, mas também isso vai aparecer muito nas composições do Matt Reeves. Então aqui a gente vai ter vários e vários planos de personagens observando aos outros antes de tomar uma atitude, e é por meio justamente dessa observação que ele vai criar visualmente algumas rimas que aproximam um pouco o Batman do Charada. Eles até que têm uma ideia em comum aqui, mas os métodos são completamente diferentes. Então é um filme que vai trabalhar muito bem vários temas aqui,
temas relacionados a Gotham, que a gente já viu muito nas HQs mesmo, então é um filme que vai trazer muito de Ano 1, é um filme que vai trazer bastante de O Longo Dia das Bruxas, principalmente, e até um pouco de Cavaleiro das Trevas, essa ideia de como a mídia é trabalhada, como é trabalhada a sujeira dentro de Gotham e tudo mais. Então, de certa forma, esse filme ele é muito mais um filme dos quadrinhos do Batman do que necessariamente um filme de super-herói. Então ele parece que ele retorna mais a seu material fonte, ele retorna mais aos quadrinhos para trazer essa ideia que ele quer contar aqui. Mais do que a história que está sendo contada, é a ideia, a visão que esse diretor vai passar, como ele vai passar essas relações pra gente, como ele vai sustentar esse filme em planos mais longos, por exemplo, como ele vai sustentar visualmente muitas das escolhas aqui. Então ele vai usar muito bem o escuro, por exemplo, o Matt Reeves, o observador silencioso que está no escuro e só vai aparecer depois de um longo tempo de espera. O que a gente já vê na primeira cena, por exemplo, que é a primeira aparição ali, o primeiro assassinato, como ele vai filmar isso como se fosse um filme de terror. Mais uma vez, usando uma decupagem com planos mais longos e usando o escuro como um artifício narrativo muito inteligente. Ao mesmo tempo, o Matt Reeves ele vai fugir daquele filme de origem clássico, porque a gente já viu isso 1 milhão de vezes, a gente já sabe a história do Batman, então ele vai usar muito bem o conhecimento prévio do público para conseguir avançar sua história. Sim, o assassinato ele vai continuar atormentando esse personagem que está só sendo Batman há 2 anos, mas a gente não vai precisar ver tudo aquilo de novo, a gente não vai precisar ter essa longa jornada até ele se tornar Batman. Então a gente já vai ter direto aqui um Batman ainda querendo se conhecer, então por isso vai ter uma narração em off que eu gostei da escolha aqui, quase como se fosse um diário desse personagem, esse personagem tentando entender o que ele é, o que ele representa para aquela cidade e como ele pode ajudar aquilo, como ele pode fazer a diferença. Então a gente vai ter um arco muito bem desenhado aqui desse Batman, que vai trazer todas as características de um Batman que todo mundo pede desde sempre, e sobretudo esse jogo de detetive, né? Porque como eu disse, é um filme daqueles filmes de serial killer da década de 90, filmes, por exemplo, do David Fincher. Então a gente vai ter essa investigação em curso e a atenção total do filme vai ser justamente em como essa investigação vai ser resolvida. Ele faz um ótimo trabalho aqui, o Matt Reeves, em conseguir integrar várias escolhas, vários gêneros, como ele vai integrar o super-herói dentro de uma lógica sombria, quase de terror, numa cidade que é extremamente gótica, então o visual vai puxar muito pro gótico, sem perder de vista os personagens que ele vai querer explorar aqui com uma certa densidade, uma certa profundidade, tanto de personagens quanto de temas, e também as cenas de ação que são características do personagem. E o Matt Reeves ele filma muito, muito bem cena de ação. Ele constrói dentro das cenas de ação, não são aquelas cenas super divertidas de pancadaria e tal, mas vão ser cenas muito mais brutais, muito mais lentas, que vão seguir essa proposta inteira do filme e que vão ajudar a construir características desse próprio personagem. O como o Batman luta aqui representa o Batman nesse estágio que ele tá, como ele pensa, então como ele vai tomar porrada, como ele em alguns momentos ele ainda não tem total segurança, só que ele continua sendo uma ameaça que vem do escuro, uma ameaça sombria. Então tem algumas cenas de ação aqui que são simplesmente espetaculares do ponto de vista criativo e do ponto de vista até de mensagem, como ele usa as cenas de ação para passar mensagens. Então, no fundo de tudo isso, parece que o Matt Reeves ele retorna muito a esses elementos dos quadrinhos e dos filmes da década de 90, tem até um pouco do cinema noir, quase que criando um paralelo entre esse passado e esse futuro, esses problemas do passado que parecem perdurar, e como a observação aqui vai ser muito importante para a gente se atentar a esses elementos da construção visual do filme, da construção da cidade. Então, desde parte do povo, como a internet vai ter um impacto, como a polícia, a corrupção e todo esse submundo. Por quase todo o filme a gente vai acompanhar algo muito pequeno, um filme fechado em um submundo, nessa tentativa de resolução desse caso específico, e aos poucos o filme começa a crescer. Só que não é uma pura megalomania aqui do Matt Reeves, não. O filme ele vai crescendo a partir do momento que parece que o filme pede para crescer, ele pede para se tornar grande, ele pede para se tornar explosivo, grandioso, com aquele grande finale esperado. Então é um filme muito bem pensado,
do primeiro ao último minuto aqui, diferente de muitos filmes de super-herói que eu critico recentemente, que quase sempre o terceiro ato é um problema, quase nunca o terceiro ato consegue resolver bem aquilo que foi proposto inicialmente, e apela apenas para explosões e diversão e luta, porque não tem muito como resolver aquilo que foi trabalhado nos 2 primeiros atos. Aqui é completamente o oposto. Aqui o filme ele cresce porque ele precisa crescer, porque ele pede para crescer. Então é um filmaço, The Batman, é um dos melhores filmes de super-herói que eu vi nos últimos anos, talvez o melhor filme de super-herói que eu vi desde Dark Knight. Saí completamente impactado, filme de quase 3 horas de duração, que vai ter muitos elementos dos blockbusters, mas em certa medida vai rejeitar também essa fórmula pronta. Ele vai ter uma visão, Matt Reeves, ele vai pra frente com a sua visão e vai construir um filme noventista de investigação, sombrio, com uma pegada voyeurista que eu achei muito, muito interessante. É muito interessante ver como ele resolve muito dos seus temas sem precisar recorrer necessariamente a diálogos, sem precisar recorrer à exposição barata, como ele vai recorrer apenas a escolhas visuais para traçar paralelos aqui, para passar mensagem, seja na luta, seja na visão de 2 personagens, no uso do ponto de vista desses personagens para você interligar eles. É uma belíssima direção e, como eu sempre falo, um grande filme pede uma grande direção. O Matt Reeves faz isso. Adoro o Robert Pattinson no papel. Gosto muito da Zoe Kravitz aqui também no papel, assim como o Jeffrey Wright, assim como o Paul Dano. Então é um elenco para mim também que se encaixa perfeitamente. John Turturro. Então é um filmaço. Eu adorei The Batman, espero que vocês possam assistir. Já tem exibição a partir de amanhã aqui no Brasil. E espero que vocês gostem tanto quanto eu. Sempre tem alguns indícios que podem sugerir que a distribuidora ou o estúdio estão com uma boa visão do filme que tem em mente. Aqui em The Batman aconteceu isso. É muito raro um filme ter críticas liberadas em todo o mundo a quase uma semana de distância da estreia oficial nos Estados Unidos, que vai acontecer só na sexta-feira. Então é um filme que a Warner ela não teve nenhum medo em liberar as críticas com antecedência, porque ela sabia que tinha um ótimo material em mão, e realmente tem um ótimo material em mãos, é um filmaço. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta aqui embaixo o que vocês acharam quando vocês assistiram o filme, ou se vocês ainda não assistiram, qual é a expectativa. No primeiro comentário fixado tem as nossas outras redes sociais. Também vou escrever sobre o filme, uma crítica escrita para filmes e filmes, aí eu elaboro um pouco mais todas as ideias que estão passando pela minha cabeça. Por hoje é isso e corta.